Olá, sou Pedro Constantino do Cool Vibes e hoje estou aqui com um amigo meu num bar em Lisboa fazer um novo áudio, uma entrevista. A ideia foi dele. Ele disse que tinha vontade de fazer uma entrevista, tinha umas perguntas para me fazer e então decidimos fazer esta gravação. Eu ainda não faço a mínima ideia sobre o que vou falar porque eu não sei quais são as perguntas. Foi ele que criou as perguntas e vai-me fazer as perguntas e eu vou estar a responder só sabendo quais são as perguntas no momento em que ele me fizer as perguntas. E hoje parece que é um dia especial para ele porque faz hoje 3 anos. Exatamente. Faz hoje 3 anos que ele conheceu o Cool Vibes, encontrou o Cool Vibes. E eu lembro-me, na altura estava a fazer os cursos online da atração online. Foi o primeiro curso online que eu fiz do Cool Vibes. Ele foi um dos participantes, portanto foi mesmo uma das primeiras pessoas a participar em algo mais sério do Cool Vibes, que nessa altura tinha, criado em setembro, outubro, novembro, dezembro, tinha 5 meses aproximadamente de existência. Não, 6 meses de existência, 6 meses. E te lembro quando eu era um mero desconhecido do outro lado do computador, em que falávamos no online coaching, até que eu conheci pessoalmente numa das noites do Correio Social, as NGS, que era o meu coaching ao vivo para homens, como conhecer mulheres nas discotecas, e desde então somos amigos próximos, é um dos meus melhores amigos, e eu na brincadeira chamo-lhe o campeão da noite do Correio Social pelos feitos heroicos dele, como se desafiava e investia de facto energia e esforçava-se e aprendeu, e de facto as mudanças em pouco tempo aconteceram e a olhos vistos, quer dizer, não tem nada a ver a pessoa que eu conheci antes e depois das noites do Correio Social, pelo menos. E cá estamos nós para fazer. Estamos num bar chamado Charlotte com música ambiente e bem, estou à espera da primeira pergunta, quando quiseres. Ok. Olá a todos. De facto, como o Pedro disse, hoje faz 3 anos que tive a sorte de descobrir o Cool Vibes. Por acaso foi engraçado porque foi num dia em que estava muito em baixo, precisamente por a minha vida amorosa não estar a correr como eu gostaria, e portanto esta descoberta do Cool Vibes há 3 anos atrás foi mesmo algo que me marcou muito. E efetivamente, assim que comecei a ler com mais atenção o blog do Pedro, e quando conheci pessoalmente o Pedro e comecei a participar nas atividades dele, de facto os resultados começaram logo a surgir. E portanto devo muito ao Cool Vibes e é um grande prazer estar aqui a entrevistar o Pedro Constantino. Quanto a vocês que estão a ouvir este áudio, espero que gostem da entrevista e que ela dê um contributo para a vossa evolução pessoal. Ora, o tema principal desta entrevista é basicamente fazer a ponte entre os primeiros anos do Cool Vibes e a atualidade. Penso que temos aqui matéria para muita conversa. Eventualmente irá haver uma outra entrevista, mas vamos ouvir então o mestre. Pedro. Sim. Bom, penso que há um consenso, já falámos sobre isso até, que o Cool Vibes sofreu algumas mudanças desde sensivelmente os primeiros meses, aliás, de 2010. Por exemplo, passaste a escrever menos posts e a disponibilizar mais áudios. Deixaste de fazer as workshops, fizeste várias em 2009 e em 2010 só fizeste uma, pelo menos aberta assim a um público geral. E em termos de tema, falavas muito em vida amorosa, atração natural, objetivos, portanto coisas assim mais práticas. E hoje falas mais em meditação, níveis de consciência, o combate ao ego. Enfim, podes falar-me um bocado sobre esta nova fase da tua vida e do Cool Vibes? Por acaso não posso falar, Sim, posso falar. Bom, o porquê da mudança, ou porquê é que passei a falar mais desses... Porquê é que isto aconteceu? É isso que queres dizer com a pergunta? Então, na questão dos posts, é simples. Eu comecei a dedicar mais a sério uma evolução espiritual que exigia
mínimo de envolvimento com conteúdos e o mínimo de utilização da mente. Portanto, teve que haver e continua a ter que haver uma eliminação máxima de coisas que ativem a mente, porque a ideia da verdadeira evolução espiritual não é só transcender o ego, é também transcender a mente. Portanto, conseguir funcionar e existir sem estar sempre a pensar. E então, ao início, pelo menos ao início, houve uma fase mais intensa em que eu deixei de todo tudo o que eram conteúdos desnecessários, mas como eu costumo fazer na minha maneira mais pessoal de dedicação à minha evolução, eu vou sempre para o extremo primeiro. Portanto, eu tiro-me um pouco de cabeça, acabo por cometer uns erros, mas fico a ter a certeza de qual é o máximo que poderia ter feito. E comecei a evitar escrever, fosse para o Cool Vibes ou fosse para o que fosse, evitar escrever ao máximo para poder manter esse estado de mente silenciosa. Porque o estar a escrever exigia um esforço mental, uma organização das ideias que ativavam a mente. Eu procurava o oposto. E portanto, por isso é que passou a haver áudios e não posts. Porque nos áudios eu falava espontaneamente, como estou a falar agora. Eu não tenho preparação nenhuma para o que estou a ser eu próprio. Se digo palavras a meio, ou se me engano a dizer uma palavra, ou sei lá, vai sair o que sair. E é assim que eu gosto de fazer. Porque eu sei que é assim que mantenho um estado de ser eu próprio e autenticidade e o mínimo possível de planeamentos do ego, que é uma armadilha invisível, difícil de detectar. Então é isso. As workshops, eu fiz uma em janeiro. Eu pessoalmente acho que não correu muito bem. Apesar de eu ter dado o meu melhor, acho que essa workshop em janeiro foi demasiado avançada para um público habituado ao desenvolvimento pessoal normal, em que ninguém os põe a duvidar das suas próprias crenças e a perceberem-se que certas coisas vêm do ego, e eu não tenho muita resistência da parte das pessoas à verdade do que é o ego e do que é a projeção, o julgamento. E as pessoas não estão prontas para isso ainda. Há pessoas que ainda não estão prontas, ainda não sofreram o suficiente para querer transcender o ego e estar abertas a todo o tipo de informação. E por um lado foi isso, por isso é que eu deixei de fazer workshops. Por outro lado, uma questão pessoal, o tempo que eu tinha disponível para fazer as workshops durante o fim de semana agora já não tenho. E durante a semana pouca gente poderia ir, e em termos de organização e de pagar a sala tornava-se complicado. Mas não quer dizer que não venha voltar a fazer uma workshop do Cool Vibes. Isso está aí aberto completamente. Assim como escrever posts. Foi uma fase importante, eu tive mesmo que estar a 100% e evitar ao máximo conteúdos, e fosse a escrevê-los, fosse a lê-los. Mas foi uma fase, não quer dizer que não volte a escrever posts. Em relação aos temas, é simples, porque tem a ver com a vida amorosa, atração natural e objetivos. Os resultados, chamemos de resultados, ou experiências agradáveis, vêm da meditação, de atingir um certo nível de consciência que vem de transcender o ego. Portanto, não é bem combater o ego, é transcender o ego. É um pouco topar o ego, detectar o ego e o que é o ego, e evitar tudo isso. Portanto, a vida amorosa vai ser agradável a partir do momento que se transcende o ego e se começa a deixar para trás o ego. E isso faz meditando e contemplando, principalmente. Contemplação é mais eficaz que a meditação, porque não exige um espaço silencioso e estar sentado e ter ali uma hora todos os dias em paz para fazer aquilo. A contemplação faz em qualquer sítio, a qualquer momento, e assim estás sempre aos bocadinhos a evoluir progressivamente, lentamente, mas progressivamente. E quer dizer, o falar de atração natural, por exemplo, isso é a consequência natural de um nível de consciência mais elevado. Portanto, primeiro atinge-se o nível, e depois isso acontece naturalmente, não é preciso falar sobre isso. Quanto menos a pessoa pensar ou se preocupar, sou atraente, não sou atraente, mais atraente ela vai ser, porque ela já está a funcionar através do nível de consciência, não tem essas preocupações naturais do ego. O ego é que tem essa paranoia de tenho valor, não tenho valor, vai correr bem ou vai correr mal. Portanto,
são outras questões mais avançadas. E estas da meditação, a contemplação, falar dos níveis de consciência e do ego, isso é o que vai levar a pessoa naturalmente a alcançar uma vida mais agradável, a tal vida amorosa agradável, o tornar-se naturalmente atraente e o alcançar objetivos naturalmente, desde que esses objetivos sejam íntegros, senão também não interessa. E é isso. Ok. Atualmente, quando isto no seguimento daquilo que tu acabaste de dizer, quando entramos no Cool Vibes, continua a aparecer a mesma frase no cabeçalho que antes, que é como atrair, conhecer e amar a mulher ou o homem dos teus sonhos. Ou seja, apesar disso que estás a dizer, apesar dessa evolução para, enfim, fins mais de desenvolvimento espiritual da pessoa, a ênfase do teu projeto continua a ser a vida amorosa. No entanto, e pedindo desculpa desde já pelos termos exagerados que vou usar, dá a ideia então que para se resolver a vida amorosa é preciso ser-se um iluminado. Bem, não é preciso chegar-se à iluminação, mas pelo menos chegar ao nível de consciência do amor é necessário. Antes disso é complicado. A partir da integridade, transcendendo o ego, transcender o ego não é ficar iluminado. Transcender o ego é ser íntegro. E depois ainda há uns níveis de consciência dentro da integridade. E só depois então é que veio os níveis da mente silenciosa, que são o amor, a alegria, a paz e a iluminação. Mas sim, para resolver a vida amorosa é preciso evoluir-se espiritualmente e não há como fugir a isso. Porque os resultados cegam. E a pessoa pode estar no nível de consciência do ego e ter muitos parceiros sexuais ou ir tendo relações ao longo da vida, mas nunca é satisfatório. Há sempre um vazio interior. Ela, por arrogância, por negação, por defesa, vai sempre esconder isso aos outros, mente ela própria, dizer mais ou menos está tudo bem, mas não está, e quer passar a ideia de está tudo bem, e sou fixe, e está tudo sob controle, e tenho a vida resolvida, e não está. Portanto, é preciso não confundir resultados materiais com a verdadeira evolução, porque resultados ou experiências surgem naturalmente como consequência natural um certo nível de consciência, e quantidade de resultados não significa que a pessoa esteja de facto num nível de consciência mais elevado, porque como eu já disse, muitas pessoas que estão no egocentrismo, e elas não se apercebem disso, não fazem a mínima ideia que estão no egocentrismo, para elas são a melhor pessoa do mundo, têm vidas amorosas que são uma desgraça, quer dizer, não há um mínimo de intimidade, de expressão de amor, é tudo muito à base de discussões e tentar sacar a outra atenção, ou tentar sacar a outro prazer físico, sexual, cobrar, fazer cobranças seja de atenção, seja do que for, tentar controlar o outro, tentar sentir-se por cima, quer dizer, são tudo dinâmicas egocêntricas, não íntegras, negativas, não há nada de bonito nessas relações. E elas têm uma relação, e há outras que saem, têm uma vida social muito ativa, conhecem muitas pessoas do sexo oposto, vão para a cama com uma, com duas por semana, vão tendo relações, nada de especial. Portanto, é um vazio, é tudo muito superficial. E é preciso ter isso em atenção, porque isto é para atingir um estado, uma experiência subjetiva agradável, e não apenas o obter algo do exterior. Porque obter algo do exterior, quer dizer, dinheiro faz honestamente ou desonestamente, vida amorosa tem-se honestamente ou desonestamente. Isto é seguir princípios e não correr atrás de resultados. Não se trata meramente de correr atrás de resultados, trata-se de seguir princípios íntegros que te faz evoluir como ser humano. E depois, se houver vida amorosa agradável ou não, acaba por se tornar irrelevante. É difícil que não aconteça a partir do momento que no nível de consciência elevado te envolves com o sexo oposto, dificilmente vai ser desagradável, a não ser que te envolvas com o tipo errado de pessoa, o que também é difícil, porque no nível de consciência mais elevada percebes-te logo quando é o tipo errado e afastas-te a tempo, antes delas te magoarem ou chatearem ou provocarem as tais dores de cabeça amorosas.
a dor de dentes. Portanto, isso nunca chega a acontecer. E no nível de consciência mais elevado, acabas por atrair para a tua vida uma pessoa também desse nível e acabas de ter uma relação harmoniosa com essa pessoa e não é um processo lógico, não dá para imitar. Portanto, por isso é que o desenvolvimento pessoal, de certa forma, não consegue chegar lá. É tudo muito mecânico, os PNLs e o coaching, e é tudo muito objetivos, e muito mecânico e lógico, e há um campo de realidade e de existência para além do lógico. E só estando nesse nível é que se consegue funcionar nesse nível. Portanto, não é uma imitação de algo, tem que se transformar e tornar-se nesse algo. E sim, portanto, é essencial evoluir espiritualmente para se alcançar uma vida amorosa agradável. Ou seja, então, se tu fosses abordado agora por um homem como eu, em 2008, quando te conheci, e ele te perguntasse o que é que eu devo fazer para melhorar a minha vida amorosa, tu dirias que é 100% desenvolvimento espiritual? Ou poderia também apostar em tentar conhecer mais mulheres, arte social, desenvolvimento das qualidades? É assim, dependeria do homem que viesse falar comigo a pedir-me ajuda. Porque dependendo do tipo de pessoa que vem pedir-me ajuda, eu digo uma coisa diferente. Porque há coisas que são apropriadas para um certo nível de consciência, mas já não são para outro. Portanto, eu tenho que ter isso em conta. O que eu digo a uma pessoa, posso não dizer a outra, porque elas são pessoas diferentes. E eu percebo mais ou menos qual é o nível de consciência delas na vida amorosa e social e o que aquela pessoa mais precisa de fazer. Todas têm que evoluir espiritualmente. Isso contemplar é essencial. Deixar os negativos para trás é essencial para todas. Portanto, deixar os negativos para trás é o que permite a pessoa viver mais num estado alegre e bem disposto e com energia, e não com falta de energia, que é a chamada energia negativa. E quando a pessoa tem energia, tem algo para dar. E vê o sentido do humor, e vê outras qualidades ao de cima. Agora, dependendo da pessoa, poderia entrar nos pormenores e não noutros, porque sei que era aquilo que aquela pessoa mais precisa naquele momento, conforme a conversa que ela viesse para mim, não é? E a presença dela, se estivesse com ela. Por outro lado, esqueci-me do que é que ia dizer. Eu ia dizer outra coisa. Por outro lado, a evolução espiritual não é uma coisa passiva. É tudo menos passivo. E, como tu disseste, o conhecer mais mulheres é uma ajuda. Portanto, a pessoa deve ao mesmo tempo que está a evoluir espiritualmente, a colar, a ler e reler princípios espirituais e ir aplicando na sua vida esses princípios, ao mesmo tempo deve meter-se onde estão as mulheres, ao menos isso, meter-se em contextos em que há mulheres, para aumentar a probabilidade de ter interações com elas, lidar com elas, envolver-se com elas, e assim também aprende por ele. E essa é a única aprendizagem. A verdadeira aprendizagem é por experiência. Continuas então a defender que o homem deve desafiar-se, deve usar a coragem. Sim, o homem... A evolução espiritual é uma constante uso de coragem, porque o ego vai sempre tentar convencer que tu, deixando para trás o que faz parte dele, que vais perder alguma coisa essencial, e não perdes nada essencial. Pelo contrário, só ganhas coisas agradáveis com isso. Quanto mais do ego deixas para trás, mais coisas agradáveis vêm depois da realidade. E é um constante... A evolução espiritual é um constante uso, entre aspas, de coragem. Não é bem usar a coragem, é uma atitude, é uma coisa, é um conceito abstrato, não é uma coisa que se usa ou faz. E eu acho que há homens que precisam mesmo de sair de casa, ir para a rua e andar por aí, mesmo que não acabem por não falar com ninguém, mesmo que não aconteça nada em concreto, pelo menos comecem por aí, saiam de casa, vistam-se bem, tenham uma presença agradável, usem as afirmações, porque a afirmação é uma grande ferramenta de transformação, e metam-se na rua e pelo menos estão lá no ambiente. E depois, quando se sentirem confortáveis com o ambiente, já lá estiveram tantas vezes, há um dia que vai surgir um clique e acabam de falar com alguém
até pode ser um homem, outro homem, não interessa, foi alguém desconhecido. E começam por aí aos poucos, e depois, quando dão por vocês, estão como na mesma situação que eu saio sem nenhuma expectativa e acabo por, muitas vezes, ser abordado por uma mulher. Pronto, é isso. Mas o caminho é este. Eu comecei por aí, eu comecei pelo degrau mais baixo de todos. Que eu nem sequer tinha coragem para sair de casa, para ter vida social. E daí até eu estou num sítio completamente distraído, olhar para o ar, basicamente. Ali, quer dizer, braços cruzados, a fazer mil e uma coisas que para aquele que levava até se calhar eram considerados erros. E depois elas vêm falar comigo. Mas pronto, primeiro tem que se atingir aquele estado de alegria que só vem de evolução espiritual. E deixar para trás a carga, a bagagem do ego, as emoções do ego e os pensamentos do ego, senão isto não é possível. Mas sim, desafiar é essencial. E se o homem estiver disposto, vá falar, quanto mais mulheres falar, desconhecidas, melhor. Mais confortável se sente a fazer isso. Bem, já te estou a ouvir falar como antigamente, se me permites. Bem, para quem estiver a ouvir este áudio já deve ter reparado que eu sou um pouco apologista do antigo Cool Vibes. Sou um pouco saudosista de 2008, 2009. Não que não goste do Cool Vibes atual, claro que gosto e continuo a ler religiosamente todos os posts, mas tenho uma certa saudade do antigo Cool Vibes. Bom, e indo então um pouco mais em concreto a essas antigas atitudes. O teu primeiro coaching online foi a atração online. Basicamente, ajudava os homens a conhecer mulheres pela internet. Entenda-se pelo Wi-Fi. Isto de maneira íntegra, honesta, enfim, como deve ser. Sem manipulação, sem objetivos menos nobres, etc. Bom, nestes 2-3 anos, as coisas mudaram muito. Hoje em dia já não é i5, já é Facebook. E eu diria, pela minha experiência, que enfim, não sei se é representativa, que a própria atitude das mulheres na internet mudou. Sim. Elas estão mais fechadas. Parece que há menos interesse em conhecer as mulheres. Podias falar um pouco sobre isso, sobre a atualidade de conhecer pessoas pela internet? O conhecer mulheres pela internet é uma coisa que deixa sempre todo maluco logo, porque foi por onde eu comecei. Eu, na minha fase de mais insegura e introvertida, sem experiência a conviver e interagir com mulheres, a internet foi a minha salvação. A internet basicamente salvou uma vida, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Não foi mais nada em toda a vida, foi a internet. Foi pela internet que eu comecei à procura de informação e depois foi o Wi-Fi, através do Wi-Fi, que eu comecei a interagir e a arriscar um pouco mais nas conversas e depois a conhecer mesmo pessoalmente mulheres. Portanto, o Wi-Fi. Hoje em dia o Facebook. É assim, eu tenho pelo menos 7 anos de experiência nisto. De experiência diária nisto. E da experiência diária que eu tenho disto, desde, sei lá, centenas e centenas e centenas de mulheres com quem... Bem, centenas com quem eu falei. E se calhar milhares de perfis que eu vi. E centenas e centenas, não sei, um número imenso de reações que eu testemunhei na internet ao que eu dizia e ao que eu fazia. Chegaste a conhecer muitas pessoalmente? Conheci bastantes pessoalmente. Falei com mulheres de todo o mundo pela internet. Quer dizer... Suécia, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Polónia, China, Japão, Índia. Quer dizer, é ridículo. Enfim, e mais facilmente falava com as fora de Portugal que as de Portugal, curiosamente. Sentia um pouco essa facilidade. Mais facilmente adquiria o e-mail de uma mulher estrangeira através do Wi-Fi ou do MySpace, que eu tive uma fase do MySpace bastante importante, do que as portuguesas, porque das poucas vezes que eu tentei ou que eu queria falar com uma mulher estrangeira e queria o e-mail dela, quase sempre o adquiri, mas das portuguesas nem todas. Aliás, bastantes que não consegui, quer dizer, assim, é com tudo, mas aconteceu isso. Então, a maior diferença para mim, o que acontece é que o Wi-Fi ainda era muito inocente.
O i5 era um site muito inocente ainda. Era o início da explosão das redes sociais, exatamente, é mesmo esse o termo, das redes sociais. Era uma fase inocente, estamos em 2003, 2004, quando o i5 se iniciou com um pouco mais de força. Eu lembro-me, só agora estou-me a lembrar de uma coisa engraçada, que é, eu lembro-me de quase todos os meus amigos terem i5 e enviaram-me convites e eu estar sempre a rejeitar os convites para ir para o i5. Mal sabia eu que passado uns meses iria estar lá e seria, quer dizer, eu tinha um i5, uma lista imensa de mulheres lá, era ridículo. Eu cheguei a ter um fã, um amigo meu contou-me, pá, man, tu tens um fã. A um amigo meu, esta pessoa não sabia nada nesta altura nem havia Cool Vibes, aliás. E esse meu amigo disse, pá, há um amigo meu, pá, trabalha ali no Chiado, ele viu o teu i5, pá, ele é teu fã, ele diz, pá, como é que aquele gajo consegue ter aquelas miúdas todas ali no i5? Eu achei isso engraçado. E então, pronto, nessa fase era inocente. Porquê? Porque a ideia que me dá é que naquela altura o i5 atraía só mais a malta nova, pessoal para tirar um curso, pessoal do secundário, mais ou menos. Claro que também havia pessoas mais velhas e mais novas, mas a maioria esmagadora era malta com 20 anos, vá lá, 20, 21 anos. Era a esmagadora maioria era essa. E era um site que só ia por lá mesmo quem estava mesmo quase interessado em conhecer alguém pessoalmente. Nessa altura o i5 tem muito essa tendência, que era um site muito simples, não dava para pôr muita coisa, os perfis eram muito básicos e simples, só lá estava mesmo quem queria conhecer alguém, quase. Quer dizer, havia lá pessoas que não queriam, não é? Tudo bem, mas havia uma grande maioria que queria. O i5 estragou-se completamente, eles mudaram algumas coisas no site e o site ficou estragado, sem o motor de busca, sem uma grande confusão de mensagens, que de repente começou-se a receber mensagens de pessoas que nem sequer eram nossos amigos, e publicidade imensa de bares e discotecas e DJs e festas e uma grande confusão. E brincadeiras, jogos, e quer dizer, as mulheres já recebiam muitas mensagens, então com essas coisas elas olhavam para a caixa de mensagens, tinham uma quantidade imensa de mensagens dessas publicidade e depois nem tinham daqueles homens interessados, quer dizer, isso só os desmotivava a prestar atenção às mensagens para nos responder. Portanto, dificultou logo. Eu nessa altura comecei a ir mais para o Netlog, voltei um pouco ao MySpace porque estava a começar a crescer em Portugal, tinha mais portuguesas, mas também durou muito pouco tempo porque não, era um pessoal um bocado esquisito. E depois veio o Facebook. E o que é que aconteceu com o Facebook? O Facebook tornou-se num fenómeno mundial, portanto, pessoas de todas as idades. Vê-se lá os nossos pais, a minha mãe tem Facebook, quer dizer, pessoal de todas as idades tem Facebook. E o Facebook tem um problema, que é espetacular para uma autopromoção. Portanto, é a ferramenta favorita do ego do momento atual. E há muitas mulheres que, por estarem no nível de consciência egocêntrico, não têm aquela alegria natural. Portanto, sozinhas não estão bem, sem elogios não estão bem, e muitas são muito bonitas e até têm uma vida social muito ativa. Elas usam o Facebook como uma ferramenta de autoestima. Portanto, é fácil perceber isto, quer dizer, não é preciso ser um gênio para perceber isto. Basta ver-se uns 10, 20 perfis, vai-se encontrar mulheres lá com aquelas fotos mais provocantes, e depois dá para pôr uma quantidade imensa de fotos e com boa qualidade. No i5 não dava, portanto era mais inocente nesse sentido, e elas usam isso no expoente máximo. É todo tipo de fotos na noite, todas maquilhadas e arranjadas com as amigas, com aquelas poses sexy, ou sei lá, na praia, quer dizer, é muito fácil para uma mulher hoje em dia sentir-se como sente quase uma mulher que é verdadeiramente famosa, que é uma cantora famosa, uma atriz famosa, que tem a atenção constante e a validação constante e a apreciação constante dos fãs. E elas também têm os seus fãs, são os homens que encontram os perfis delas e que as acham bonitas e que mandam elogio e que mandam coisinhas, não sei, todo tipo de coisinhas dá para mandar pelo Facebook, o gosto da foto, por exemplo, o like. E o que é que acontece? O i5 torna-se num antro
de mulheres egocêntricas em busca de elogios apenas. Depois, quando se tem um contacto pessoal com elas, contacto pessoal, mandar-me mensagem mesmo, querer conhecê-la melhor e ter intenção de a conhecer pessoalmente, elas estão fechadas a isso. Elas só veem o Facebook como uma ferramenta de autoestima, basicamente. E esse é o grande problema. E não quer dizer que algumas delas não estivessem dispostas a conhecer alguém pessoalmente pela internet, pelo Facebook. Não digo que não. Mas porque o Facebook facilita esta exposição para elas adquirirem os elogios e a atenção dos homens, muitas delas só vão para lá mesmo só por causa disso. Portanto, esse é um grandes obstáculos. Mas e as outras mulheres que não vão com esse objetivo? Que criam um perfil e põem lá algumas fotos mais para partilhar com os amigos. Enfim, as mulheres que poderiam, ou com quem poderia funcionar efetivamente conhecê-las pela internet. Tu achas que elas estão igualmente receptivas do que estariam há uns anos atrás? A ideia que eu tenho, isto é uma teoria minha, não sei se pode ser completamente falsa, estou curioso para ouvir a tua opinião, de que hoje em dia uma mulher que tenha para aí, sei lá, 28 anos, 30 anos, ou até mais nova, já tem muitos anos de experiência em redes sociais. Para aí uns 5, 6 anos, como tu estavas a dizer, ti próprio, já tem muita experiência. E com essa experiência já teve muitos convites, já conheceu muitos homens, já saiu, já teve muitas más experiências. E então pode dizer que, bem, eu já não quero conhecer nenhum homem pelas redes sociais. O que é que tu achas disto? Eu acho que isso é uma realidade. Há mulheres que sim, há mulheres que são isso. Completamente, exatamente como tu disseste. Por causa das más experiências, fecham a porta àquela... Aliás, muitas delas depois tornam-se nas outras das fotos provocantes. Por causa do desgosto e desgosto amoroso, ou insatisfação amorosa, ou frustração amorosa. Isto é só uma porcaria, então agora também vou ser abetes. E pronto. E é fácil perceber, quer dizer... E há dois sítios onde as mulheres se refugiam quando há insatisfação amorosa. Um é os sites, é o Facebook. O outro é as discotecas. E são mulheres que tinham namorado, eram boas raparigas, mais ou menos, minimamente, e depois, quer dizer, vão para o exagero egocêntrico de revolta, que é uma emoção do ego, a emoção de ódio, de raiva, são emoções do ego, revolta, e começa a funcionar através desse nível de consciência, e depois o melhor que experienciam é orgulho e arrogância, que é ele acha-me gira. E elas depois quase que geram uma aversão aos homens por causa das insatisfações. Mas depois há outras mulheres que não. Outras continuam. Não sei exatamente porquê. Cada uma terá a sua razão, ou a maneira como foi a família em que cresceu, os amigos que conhece, as amigas e amigos que teve ao longo dos anos, o nível de consciência com que já nasceu, que pronto, um homem a magoa, mas ela continua aberta a conhecer, com vontade de conhecer e de conviver, etc. Quanto mais velhas, menos são assim. Mais querem só uma coisa curta e superficial, que é para... Os envolvimentos dão sofrimento, portanto, entra um bocado nessa lógica. Envolvimento gera sofrimento. Então encontras-as nas Ladies Night e nos sites, e elas querem coisas mais breves. Claro que surge um homem com quem de facto é agradável estar e por quem elas sentem atraídas, e esse homem é compatível com elas a um nível essencial, ou em alguém que é importante para elas, elas depois ficam novamente mais abertas a ter o envolvimento, a relação. Mas é preciso que esse homem tenha mesmo essa capacidade. Mas até, se não são os do costume, são os patetas do costume, não vale a pena. Quer dizer, ela vai estar fechada, ela recebe elogio, é muito simpática, mas sempre com aquela distância, sempre a manter aquela distância. Não vai sair com ninguém, não, da net, do Facebook, nem pensar. E não há volta, quer dizer, nem vale a pena estar a dar a volta, porque isto é uma questão de nível de consciência e alegria. Se ela não tem alegria suficiente para estar contigo, não vale a pena. Se ela prefere estar fechada à intimidade, isso é problema dela. Há outras mulheres aí, pá, tudo é possível em qualquer sítio, portanto não vale a pena estar a ficar preso. Não há nada tem que mudar, está tudo muito bem assim. Há mulheres para tudo e para todos.
mulheres de todo tipo de personalidade, todos os níveis de consciência, tipo de atitudes e preferências. É uma questão de continuar a procurar, ir estando sempre aberto, de coração aberto a todas, dando o máximo dos máximos, persistir um pouco, até se encontrar uma com quem de facto se pode ter a tal relação, mas não se pode cair no erro de viver para essa relação. Tens que estar com elas pelo amor de estar com elas, e não porque posso encontrar uma com quem posso ter a relação. Aí já aí não se tem o poder suficiente necessário para que é necessário para se manter ativo nessa área, porque é muito fácil haver desilusões amorosas, e quer dizer, conheço pessoas que muito inseguras ou muita arrogância, sempre muito a manter a distância, é uma desmotivação. E se estivermos com elas só pelo amor de estar com elas, pela alegria de estar com elas, dê no que der, aí estás sempre pronto a estar novamente, porque estive, está-se bem, foi só um dia, foi só uma hora, e ser satisfeito com isso, às vezes é só uma hora. Não sei, queres escutar mais alguma coisa em relação à internet? A maior diferença para mim é esta, é o site ser usado como uma fonte de autoestima. E como muita mulher revoltada prefere só sacar a atenção, até uma questão de orgulho e arrogância. Não quero intimidade. Das duas, uma, são inseguras demais para ir conhecer o homem pessoalmente. Inseguras demais, desconfiadas demais. Para lá, quem é esta pessoa, quem é este homem que está a falar comigo? Será que é de confiança? Será que não é? Tem muito esta insegurança. Ou então, se calhar até eram mulheres que tinham confiança para ir, mas estão numa de arrogância e orgulho. Quer dizer, nem um tipo nem o outro vale a pena. Nem um nem outro vale a pena. Até é uma questão de continuar, insistir, ir melhorando o perfil, não é? De vez em quando fazer mudanças adequadas para o perfil ser mais agradável de ver e ler, e mandar mensagens, enviar convites, seres tu próprio pela net, e aí vais atrair alguém que é semelhante a ti. Ok, então resumindo e concluindo, hoje em dia é mais difícil, há mais obstáculos, mas mesmo assim vale a pena tentar. Vale sempre a pena tentar. Eu não acho que seja mais difícil. É diferente. Não é mais difícil, é apenas diferente. Quer dizer, é difícil explicar que aquilo que tu és atrai naturalmente e facilmente alguém que já é como tu. Portanto, essa parte é fácil. Se calhar antes havia mais mulheres que, mesmo sendo incompatíveis contigo, acabavam por sair contigo. Isso não dava pois a nada de especial. Nem sequer em amizade dava. Hoje, por causa da tal questão. E depois a outra coisa é, se calhar há lá pessoas que ela conhece que não são só amigas e amigos. Pode ser um familiar mais velho, pode ser alguém do trabalho ou do emprego, pode ser alguém que está num sítio em que ela tenta manter uma certa imagem e ela não quer depois passar outra no Facebook, porque antes no i5 isso não acontecia. O que é que tinha lá o patrão, ou a mãe, ou o pai? Ninguém. Ele era mais livre nesse sentido. Às vezes até o cão e o gato. Sim. E a avó, até o avô. E no Facebook, no i5 não. E hoje em dia está lá o patrão, está lá a patroa, está lá a mãe, o pai, o tio, o sofá, quer dizer, está lá tudo. Está lá tudo. O vibrador. E elas, se calhar, não tenho a certeza, mas podem evitar certas coisas no Facebook por causa disso. O que é que a minha família vai pensar? O que é que vão pensar de mim no trabalho? Porque assim, no mundo do ego há sempre julgamentos, e o próprio ego quer evitar os julgamentos do ego e acaba de não fazer coisas que não têm mal nenhum, só para não ser julgado pelos outros, com medo do que os outros vão pensar. E então há mulheres que evitam-se ir com desconhecidos pelo Facebook, que falaram no Facebook por causa disso. Mas não é mais difícil, é diferente. Se calhar exige mais, leva mais tempo e exige um pouco mais de esforço e dedicação para se ir com alguém. Mas é apenas diferente, eu não acho mais difícil. Ok. Muito bem. Vamos mudar agora de tema. Isto indo na cronologia do Cool Vibes. Há uma insistência aí.
Portanto, a minha pergunta anterior que tu desenvolveste foi o coaching da atração online, não é? Conhecer mulheres pela internet. Logo a seguir, criaste um coaching que eu achei genial, que foi o das qualidades. Sim. Portanto, tu criaste uma coisa muito interessante que é o modelo do TAN, o Triângulo da Atração Natural, que basicamente é um agrupamento de 20 qualidades humanas essenciais, um agrupamento em 3 grupos. Cada grupo é um lado do tal triângulo, que é a masculinidade, maturidade e profundidade. Neste caso são qualidades do homem, porque por isso é que um dos grupos é masculinidade, né? No caso de uma mulher haveria a feminilidade. Não é? Ora, este modelo ainda é atual? Sim, o modelo ainda é atual. Não há nada nesse modelo que eu considere errado. É apenas uma maneira diferente de explicar outras coisas. Há formas mais simples de aprender aquilo que está nesse modelo. Ora, disseste que tudo é atual. No entanto, há aqui uma coisa que, enfim, antigamente dizias que a liderança era uma das 3 qualidades englobadas na masculinidade, não é? Liderança, tipo o homem liderar. Não é dar ordens à mulher, como se ela fosse um robô, não. É apenas tomar a iniciativa e liderar o desenrolar das situações. No entanto, há uns tempos, nomeadamente naquela workshop, entre aspas, que tu fizeste há pouco tempo, palestra, sim, só para alguns amigos. Diz que é do áudio. Sim, do último áudio, não é? Do último áudio. Pareceu-me que tu, às tantas, disseste o contrário. Tu referiste qualquer coisa de que, por exemplo, quando um homem vai com uma mulher a um café, que em vez de liderar, em vez de tomar a iniciativa, dizer vamos nos sentar aqui, ele deve colocar essa decisão nas mãos da... Claro que isto é um pequeno exemplo, não é? Mas eu pergunto então se a liderança, se ainda achas que é uma qualidade masculina que é importante para a atração. Isso é uma pergunta importante. É importante que eu consiga agora esclarecer isso. Deixar claro qual é a diferença entre o que eu falava sobre liderança, uma qualidade da masculinidade, e o que eu falei nesse áudio e o que eu agora sigo. Então, quer dizer, andei uns anos a dizer ao pessoal, tens que liderar e tens que sugerir algo para fazer com a mulher e tomar iniciativa e ouvir o que ela diz, mas ser o primeiro a avançar. Então, e agora sugeres que eu indo a um restaurante ou a um café com a mulher lhe pergunte primeiro onde queres sentar? O que é que parece que são opostos, mas não são. Isso é a primeira coisa a ter em conta. Depois é importante também não confundir o particular desta atitude de perguntar à mulher onde ela se quer sentar com o princípio geral da liderança. E depois, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sinceramente. Há a forma de funcionar animal. No mundo animal é masculino, feminino e ponto final. É a programação masculina, programação feminina e fica-se por aí. O animal, o macho é masculino, a fêmea é feminina e assim há atração. Há uma ligação, há uma atração. Porque são opostos e daí atraem-se. Esses opostos atraem-se. É o único oposto que se atrai. Eu garanto que um otimista não sente nada atraído por um pessimista. Portanto, essa frase dos opostos atraem-se. Eu tenho um post em que eu falo sobre isso. Portanto, agora não vou entrar por aí. Mas há uma atração aí porque há um oposto, masculino e feminino. Portanto, essa é a forma animal de funcionar. Mas depois, há um lado espiritual nisto tudo. A forma de funcionar do amor não precisa de liderança para nada. Não precisas de liderança para atrair a mulher. Basta amar a mulher. O amor em si é suficiente. E os perguntares à mulher onde queres sentar para que ela escolha um sítio que para ela é confortável e agradável. Tu estás a ter em consideração o bem-estar dela. Estás a tê-la em consideração. Estás a expressar isso de uma forma direta e prática. Mais direto e prático que isto é quase impossível. E ela sente-se apreciada e sente que tu tens em consideração o bem-estar dela. E por isso
vai gostar de estar contigo. Vai-te ver como uma presença agradável, uma companhia agradável. Mas se o homem liderar, ela não se sente segura? Não era isso que tu dizias antes? Sim, mas essa é a forma do animal mostrar que é confiante. A forma espiritual. Quando o homem está no nível de consciência do amor, a mulher nunca sente nada contrário a estar segura, a sentir segura com ele. Nunca. Porque aquele homem, no nível de consciência do amor, é o nível em que o homem está disposto a dar a vida dele por ela. E ela sente isso no olhar dele, na forma como ele está com ela. Eu garanto que tem muito mais poder perguntares à mulher onde queres sentar do que chegares àquele sítio, nem sequer perguntares nada e olha, bora sentar-se ali. Enquanto este do bora sentar-se ali parece muito forte e não sei o quê, acaba por ser um bocado arrogante também, porque nem sequer está a ter em consideração a mulher. Eu quero ir para ali, portanto a gente vai para ali e ponto final. E se ela não tiver para se dar ao trabalho, para lá, eu quero sentar-me ali, para tu então teres em consideração o que ela quer, acabas de ter uma atitude que superficialmente sim, é liderança, mas não está a ter em consideração, não tem tanto poder. Garanto que a mulher vai achar mais especial a atitude de perguntar onde ela se quer sentar do que a atitude geral da liderança animal. Até porque a liderança acaba por ser uma coisa também básica. Qualquer homem que seja masculino faz isso naturalmente. Mas a questão do amor não, quase ninguém faz isso. Quase ninguém tem essas pequenas atenções e pequenos cuidados, pois fazem toda a diferença. Se ela por acaso for comparar 3 homens com quem saiu e um deles era egocêntrico, o outro era íntegro e o outro era espiritual, eu garanto que o espiritual é que ela vai querer. Porque até o íntegro, comparado com o espiritual, primeiro tem menos poder, segundo o ego ainda anda por ali a boiar de vez em quando. E ela pode, com o íntegro, pode haver muitas emoções positivas, mas não há aquela segurança infinita. Ele ainda não está a olhar para ela. Ele ainda está a ver um corpo apenas. Porque ele ainda funciona com um corpo e uma mente. Só quando tiras o ego da frente e a mente da frente, consegues ver a pessoa que está do outro lado. E quando a mulher sente isso, ela quer dizer, é tipo difícil resistir isso, a não ser que ela tenha um nível de consciência muito baixo. E aí não vai ter capacidade para apreciar isso. Mas se a mulher tiver um nível de consciência mais elevado, claro que este tipo de coisas são completamente irrelevantes para a mulher não íntegra. Ela até vai-te achar que tu és fraco, que és parvo. Mas isso é problema dela. Ela é que não é íntegra. Não sabe apreciar o que de facto tem valor na vida. A apreciação e a consideração, eles não conseguem apreciar isso, vê isso como fraqueza. Mas isso é problema deles. Tu segues o princípio, não segues pessoas, muito menos o ego delas, e não segues o teu também, obviamente. Portanto, seguindo os princípios, é este o comportamento que tu tens. E aos poucos vais subindo nível de consciência, transcendes a mente, transcendes o ego e apercebes-te que andaste a perder tempo toda a tua vida com questões animais, de sobrevivência, de orgulho, de conteúdos desnecessários. E apercebes-te que esta é a atitude para tudo. Não mais nada faz sentido, mais nada é tão agradável. Mais nada é tão agradável, faz sentir tão livre. E te traz coisas tão magníficas. Indiretamente, quer dizer, sem conseguir explicar lógico. Milagres, basicamente. Percebes? Eu sei que se não fosse esse meu esforço, chamemos de esforço espiritual, pode ser um erro, mas pelo menos esforço para estar neste nível. Eu não tinha as saídas que tenho. E tu sabes as histórias, pronto. Não, é mais incrível é como é que se uma vez pensava na vida que bastava aparecer. Se contado parece mentira. Sim, completamente, por isso é que eu não conto. Porque não, quer dizer, não, eu apareço e eu sei, tenho uma certeza em mim, eu sei que algo vai acontecer. Tu não fazes a contar ao pessoal certas coisas que me contaste a mim por pena deles. Eu acho que não é apropriado. Acho que depois tinha que explicar 1001 coisas diferentes e, quer dizer, ia trazer muita confusão. Mas eu sei, num contexto de festa, eu só preciso de aparecer. E eu apareço. E passado
uma hora de lá estar sozinho, em pé, alguma coisa vai acontecer. Geralmente o que acontece, há uma mulher que vem falar comigo. Pronto, e depois a partir daí, quer dizer, eu não faço esforço nenhum, não planeio nada, eu apenas apareço, é ridículo. É como sim, dança a John Travolta, ok, tenho que confessar. Eu visto-me a John Travolta e eu danço a John Travolta como no Saturday Night Fever. E é por isso que deixa as miúdas malucas. Não, é um bocado, parece que parece que eu sou famoso e pronto, vou a uma festa e vê-me e sou aquele ator ou aquele cantor ou aquele, sei lá, qualquer coisa, e depois, claro, me querem, não é? Mas não, eu não sou ninguém. Eu visto-me cada vez de forma mais, pronto, é importante ter uma presença agradável, minimamente agradável. Tens todos os aspectos da tua vida têm que ser agradáveis, têm que ser feitos com humor. Portanto, tens de ter atenção à tua aparência. Não é o exagero que é para dar nas vistas ou para obter a atenção não é nada disso. Mas é seguir um princípio do que é agradável. Tu percebes que a beleza não é meramente física, é uma atitude, uma maneira de ser na vida. É apreciação pelo que é agradável de observar. Isso é um fator importante. Mas isso não implica roupas de marca ou roupas caras, não tem nada a ver com isso. Porque há pessoal que tem roupas caras e de marca e depois tem um penteado ridículo que não fica nada bem. Portanto, há uns óculos que não ficam nada bem e podia usar óculos ou a expressão facial, mas é que eu estou lá alegre. A única coisa que eu sei é que estou alegre e depois acontece. E depois de acontecer, bom, continuo na mesma, sentir-me na mesma. Quer dizer, não... enquanto está a acontecer, estou alegre à mesma, porque já estava antes. Porque também só acontece porque eu já estava alegre. E depois aprecio o melhor que posso durante o que está a acontecer. E faço tudo o que é possível fazer enquanto está a acontecer. Depois, quando acabar, acabou. E continuo alegre porque já estava alegre antes. Não... já tens de ter alegria em ti. Só depois é que estas coisas acontecem. E depois continuas alegre à mesma depois de acabar. Nada te afeta nesse sentido. Eu já não sei porque é que estava a explicar isto. É porque nível de consciência do amor, o amor e liderança. O amor é mais poderoso que a liderança. Sem dúvida. Porque depois, a partir de certo nível, portanto, o masculino e o feminino dissolvem-se e tornam-se uma só fonte de energia. E, quer dizer, num segundo podes interpretar que estás a ser masculino e no outro interpretas que estás a ser feminino, mas já nem estás a pensar nisso, quer dizer, isso é espontâneo, tipo, é como respirar já. Tu não te atrapalhas em inspirar e a expirar, não é? Quer dizer, primeiro inspiras, depois expiras, tipo, acontece naturalmente, não há inspiração e expiração, e agora tenho que só expirar que é para atrair a inspiração, não. Portanto, a questão da liderança é a seguinte: são níveis de consciência diferentes. No nível de consciência, se não liderares, também não consegues atrair ninguém. Assim que passas esse nível de consciência, através de liderança podes atrair pessoas num certo nível de consciência. Podes atrair através de amor, que é a tal consideração, perguntar, fazer aquela pergunta onde queres sentar, atrás outro tipo de pessoas com o nível de consciência mais elevado. Portanto, depende do tipo de pessoas que queres atrair ou do tipo de pessoa que queres ser. Mas para a trilha do mais elevado, a liderança acaba por ser, quer dizer, coisa animal chata, tipo, olha lá está ele com aquelas palermices ao homem. E mais vale, e para subir mais vale o amor do que a liderança. Certas pessoas têm que ser liderança, porque ainda nem sequer chegaram à parte da liderança. Portanto, tem que fazer isso primeiro. Eu não tenho bem a certeza se pode saltar. Se calhar até se pode saltar e eu não sei. Se puder saltar, ótimo. Passa já para a cena do amor. Se não puderes saltar, faz ali parte de liderança primeiro e do ser masculino. Vais atrair mulheres femininas, mas quer dizer, ali não há amor ali ainda. Há só atração animal, digamos assim. E entre as pessoas íntegras também é mais ou menos a mesma coisa. Depois o espiritual mesmo, quando a mente começa a silenciar-se, quando o ego começa a desaparecer, aí é que a coisa começa a ser a sério. Ok. Tenho só mais uma última pergunta. E esta pergunta vai mesmo à raiz do problema. Portanto, o Cool Vibes, que tem como objetivo último, o principal, ajudar as pessoas a realizarem-se na sua vida amorosa. Portanto, o Cool Vibes
só existe precisamente porque as pessoas não se conseguem, uma grande percentagem das pessoas não se consegue realizar na sua vida amorosa. Estão insatisfeitas com a sua vida amorosa. Ora, numa altura, numa altura da história em que há tanta liberdade, em que as pessoas têm mais liberdade do que nunca, nomeadamente as mulheres, que ainda há algumas décadas atrás eram restringidas na sua liberdade, porquê é que há essa dificuldade em as pessoas se relacionarem? Porquê é que é tão difícil conhecer-se pessoas, tão difícil as pessoas relacionarem-se numa altura em que supostamente deveria ser mais fácil do que nunca? Por causa do ego. O ego é sempre o problema em tudo, porque o ego limita. Das duas uma, ou estás a dar atenção ao ego e a seguir o ego, ou estás a dar atenção e a seguir a realidade. Na realidade há essa liberdade. Portanto, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode sair de casa e iniciar uma conversa com alguém do sexo oposto. Isso em si não tem absolutamente mal nenhum. Seja um homem ou uma mulher, não tem absolutamente mal nenhum. Mas o ego, porque vive através de percepções, interpretações negativas de tudo, e paranoico, e fraco, e arrogante, e só quer guardar energia para si, não quer gastar energia em nada, a não ser que saiba que a seguir vai ganhar algo com isso. Impede as pessoas de funcionar nesse sentido, de usar essa liberdade. Portanto, as pessoas seguem o ego e vão caindo aos poucos, vão caindo e caindo. Ao início começam a estar mais chateadas, depois começam a ter doenças, e depois pode atingir níveis de miséria inacreditáveis, só porque estão a seguir emoções desnecessárias e pensamentos desnecessários. Destroem a vida, a sua própria vida com isso, porque seguem o ego. E o ego tem todo tipo de julgamentos e programações, e tudo à base de tudo falso. Tudo falso. O ego é a falsidade. A única verdade está na realidade. Mas para ver isso, não se pode estar a seguir o ego. E a verdade é que são livres, podem fazer isso a qualquer momento. Nós os dois estamos aqui, fomos para a rua, devemos meter conversa com um par de mulheres e convidá-las para jantar. Elas podem dizer que não, mas nós podemos fazê-lo, qual é o problema? Mas o ego não, o ego vem logo com preocupações. Epá, espera lá, não sei, se calhar isso, assim no meio da rua, do nada. Então e se elas são casadas, se têm namorado, isso não sei o que, isso não sei o que mais. E são homens depois de uma operação. Pois agora esse problema é que há homens que parecem mesmo mulheres. Pronto, isso, enfim. Aí o avanço da ciência não está a ajudar nada. Pois não, é uma chatice. Mas isto é uma brincadeira. Mas a falar a sério sobre este tema, o ego é que limita. Porque o ego cria todo o tipo de formas de funcionar e princípios falsos a seguir só impedem a pessoa de experienciar felicidade. Não há nada a adicionar. Não, na verdade não há nada a adicionar. Não há qualidades a adicionar. Não há conhecimento a adicionar. Não há objetos ou atividades a adicionar. Não há locais a adicionar à tua vida. Não há nada. A única coisa que tens que fazer para chegar a um nível de consciência mais elevado e experienciar felicidade e alegria é largar coisas, deixar coisas para trás. Primeiro o negativo, tudo o que é negativo, que esteja fora de ti. A seguir o ego, pensamentos negativos, emoções negativas, isso tem que ir tudo à vida. Depois a mente, depois é mesmo todo o tipo de pensamentos, tu vais deixando para trás, até que deixas para trás a vida animal e pronto. E claro, numa fase mais avançada, mesmo muito avançada, isto já não tem nada a ver com ter um corpo e ter uma vida animal. Não tem nada a ver. Quanto mais deixas para trás, mais agradável tudo é. Portanto é isso, as pessoas deixassem de seguir o ego. E o ego todas as emoções negativas que temos vem dele. É uma programação animal de sobrevivência. Portanto é o não dar nada a ninguém, é o ganancioso, é o fuinha, é o sevina, é o interesseiro, o oportunista, o arrogante, o orgulhoso, o cheio de raiva, o revoltado, aquele que odeia, está sempre a julgar e a criticar. O ego vive do negativo. O ego vive do negativo. Logo o ego vai fazer todo o esforço para transformar tudo em negativo, para continuar a existir.
Portanto, a pessoa tem mesmo que cortar completamente, fazer um esforço para cortar com todos os negativos, para que o ego vá desaparecendo aos poucos. O ego convence-nos que ele somos nós. As pessoas pensam que elas são a voz que têm na cabeça, ou as emoções que sentem. Nada está mais longe da verdade. Isso é apenas uma programação que veio com o corpo. É falso. É como se as pessoas agora pensassem que sou o Windows. Tenho o computador e sou o Windows. Ou que o computador pensasse que era o Windows. Não é o Windows. O computador e o Windows são duas coisas separadas e diferentes. Mas é mais correto dizer a pessoa pensar que era o Windows. Porque o computador corresponde ao corpo. O Windows corresponde à programação animal, que é o ego. E a pessoa corresponde à consciência, que está ali no meio daquilo tudo. E das duas, uma, estás sempre a olhar para o computador e a seguir todas as luzinhas e imagens e sons que surgem no computador, que é a programação, é o programa Windows, o sistema operativo Windows, que é o ego. Ou viras as costas ao computador e segues tudo o resto à tua volta, que é a realidade. O problema é esse, as pessoas não seguem a realidade, seguem o ego. E o ego, por ser negativo, por natureza, por só pensar nele próprio. Sim, o ego é um caso perdido, o ego nunca vai evoluir. O ego em si é o aspecto de estar de costas viradas para os outros, de só querer saber dele próprio. Portanto, não é, o ego, eu vou fazer o meu ego evoluir. O ego só pode evoluir o máximo até a arrogância. E a arrogância não é grande coisa, e não é ter consideração pelos outros. Não é ter os outros em conta, não é amar os outros. Isso é o máximo que o ego consegue. Portanto, o ego é sempre um caso perdido, é sempre algo que tem que ser deixado para trás. Portanto, não há volta a dar. Portanto, a partir do momento que estás naquela sala chamada ego, já sabes que vai estar frio. Portanto, não vale a pena. Tens que ir para outra sala. Portanto, enquanto não mudas de sala, há ali uma insegurança ou não, e agora a coisa nova, tens que te adaptar um pouco. Há sempre conflito. Sempre mudas de nível de consciência, é quase sempre conflito. Portanto, as pessoas com quem te davas, vais sentir uma grande desmotivação em estar com elas. Sejam elas só amigos ou familiares, colegas de trabalho, colegas de curso, de escola, sei lá. Porque eram pessoas que se aproximaram porque estavam no mesmo nível de consciência que tu estavas. Logo, se vais para o novo, mais agradável, o de baixo, o anterior, já é desagradável, torna-se desagradável. Instantaneamente, isto não é uma conclusão lógica. Tu vais sentir isto que eu te estou a dizer. E o estilo de vida também, deixas de ir aos sítios onde ias, praticar certas coisas que praticavas e fazias. Há um certo conflito, digamos assim. Principalmente interior, porque todas as guerras são meramente interiores. É uma questão interior, origem, nunca exterior. E as pessoas seguem o ego e por ele ser negativo só consegue gerar momentos negativos, relações negativas. Ora, se o ego por ser egocêntrico, sua essência, só quer saber dele, o ego em si, sozinho, não tem capacidade para querer saber do outro ser. Não tem. O ego não tem essa capacidade. Se algum ser humano, ou pessoa, ou chamemos-lhe o que for, vive tendo os outros em consideração, é porque essa pessoa já transcendeu grande parte do ego. Não é por causa do ego em si, é porque ela não é o ego, ela não é o corpo, ela não é a mente, não é as emoções nos pensamentos. É a testemunha, é consciência pura. E portanto o corpo pode morrer, a consciência continua a existir. Diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e isso é assim para tudo, para nós também, é igual. O corpo pode morrer, mas é apenas a tua existência modifica-se. Deixas de ser um animal, passas a ser outra coisa. E pronto, as pessoas, o ego negativo, as pessoas seguem o ego, portanto só gera coisas negativas. Pronto, é isso. Se uma pessoa tem capacidade para ter os outros em consideração verdadeiramente, não é aquela questão de estar a querer saber do outro porque através do outro pode vir a ganhar algo. Não é isso. Isso é falso, não é disso que eu estou a falar. Estou a falar da verdadeira consideração, que vem daquele nível de amor, da tal pergunta de onde queres sentar. É isso que é disso que eu estou a falar. É porque transcendeu o ego, a maior parte do ego e da mente. A única coisa que impede um ser humano de ter essa consideração, de ter uma vida amorosa agradável, ter uma vida social alegre, de lhe acontecer espontaneamente assim coisas boas, é o ego, é seguir o ego. É só isso, mais nada. É super simples, só que é muito chato e difícil de fazer.
Tem que ser uma prática diária. Nada pode ser mais importante que isto. A pessoa tem mesmo que deixar os entretenimentos, as distrações, as pessoas negativas, as atividades menos íntegras, ou todas as não íntegras, aliás, os locais não íntegros. Tem que é um adeus a tudo aquilo que é egocêntrico, não íntegro, negativo. E depois aí a pessoa sente a diferença. Primeiro, sente-se mais em paz, relaxada. Aconteça o que acontecer, sente-se em paz e relaxada. Sente-se mais alegre, mais bem disposta. Tem sentido de humor. O verdadeiro sentido de humor. Depois tem mais energia para fazer o que é preciso. Portanto, o ter que ir não sei onde tratar de um papel deixa de ser uma coisa, anda chatice. Não, ok, vou fazer. Portanto, não há aquela emoção de agora tenho que ir ali 3 horas para a segurança social. Não, ok, vou. Torna-se irrelevante. O ego é que torna as coisas chatas. As coisas em si não são chatas nem boas. O ego é que as torna chatas. Boas. Tudo é agradável a partir do momento em que o ego é deixado para trás. Pronto, é assim que funciona. A vida amorosa agradável surge quando o ego é deixado para trás. Quando se vira as costas ao ego. Pronto, é isso. Na sua essência, basicamente é isso. Não tens mais nenhuma pergunta? Não, nem te vem nenhuma agora à cabeça. A gente inventa aí uma pergunta. Inventa aí uma pergunta. Ok. Já agora, já que insistes. Uma última, pronto. Disseste que é preciso deixar para trás tudo o que é negativo. Ora, mas há aqui uma situação, que é, nós estamos perante uma crise económica muito grave. Digamos, uma conjuntura toda muito negativa. A sua essência é negativa. Portanto, digamos que a realidade tem esse lado negativo, que não dá para ignorar, porque os efeitos estão aí. Portanto, como é que nós nos mantemos, enfim, segundo tu dizes, como é que nós mantemos uma atitude positiva perante esta conjuntura? A crise em si não é positiva nem negativa. Esse é o primeiro erro. A crise em si pode ser inconveniente, porque se é uma crise económica, qual é a consequência? Há menos dinheiro. Inconveniente, mas a emoção do negativo mau vem do ego, não vem da realidade. A crise em si tem consequências reais. Há menos dinheiro, isso é um facto. Portanto, isso não está a ser negado, é um facto. Mas a emoção negativa do haver menos dinheiro vem do ego, não vem do haver menos dinheiro em si. E depois é assim, tu tens que funcionar apenas com o que te acontece. Com o que te acontece na prática, no momento. Percebes? Ponto, há pessoas que estão a perder o trabalho, estão a ganhar menos, estão com dificuldades. Elas é que têm que lidar com isso. Porque está a acontecer a elas. Percebes? Portanto, tu lidas com a crise conforme ela te afeta pessoalmente no momento presente. Momento a momento. E não com a informação geral que falam e falam. Porque essa vai ser sempre negativa, porque isto é o mundo do ego. Por isso é que eu digo para o pessoal não ver o telejornal, porque, quer dizer, é o circo do ego completamente. É o circo do ego completamente. Portanto, tu olhas para a tua vida pessoal, porque o dinheiro é uma conveniência. Para teres conforto, para teres consciência, é uma conveniência. E tu vais-te a perceber, tu para estares bem não precisas de muito dinheiro. Mas tu tens que ver o teu caso pessoal. A crise, de facto, destruiu uma vida. Eu tenho a vida destruída por causa da crise, ou não? Continuo a ter uma vida confortável, com comida e casa e roupa e dinheiro para alguma coisa agradável que eu gosto? Ou de facto a crise destruiu uma vida? Se ela não destruiu a vida, tu não tens razão nenhuma para estar ou triste ou revoltado, não faz sentido nenhum. Mesmo que ela seja real, que exista aí na vida das outras pessoas, se na tua está tudo mais ou menos na mesma, porque é que porque é que has de sentir doente com a doença dos outros? Ok, sim. Então, e
No caso de uma pessoa que nos esteja a ouvir e que esteja precisamente nessa situação, que tenha mesmo perdido o emprego e que esteja a ser afetada diretamente pela crise, o que é que tu dirias em termos de ser positivo? Eu diria que é uma oportunidade para evoluir espiritualmente. Ela não tem outra solução. Não há outra solução. Não vai haver uma magia que vai fazer com que ela agora volte a ter o emprego ou o trabalho, ou volte a ter o dinheiro que gostaria de ter, ou que tinha e que servia, não é? Podia ser pouco, mas que lhe servia. Portanto, não... É assim, o ego é que traz o sofrimento e a tortura. Seja qual for a situação, seja uma doença terminal, seja questão do dinheiro, seja o perder alguém que quem gostava muito. Portanto, o ego é que traz o sofrimento com o que acontece. Portanto, não é que a pessoa depois deixe de estar triste com as coisas, mas é passageiro, não é permanente. Há uma diferença entre um estado e um nível. Eu estou a falar, o estado é normal. Uma pessoa, o nível de consciência do amor também chora, também está triste. Mas está ali um bocado, tipo, não é o nível, não está constantemente, e a vida dela é encaminhada por causa da tristeza e destrói tudo à volta e não sai mais de casa e depressões, nada disso. Isso é do ego, coisas do ego. Essa pessoa que de facto perdeu o emprego ou de facto a vida e ficou destruída por causa... É que há pessoas que ficaram a ganhar menos 50 euros, 100 euros, 200 euros e estão revoltadíssimas como se agora a vida tivesse ficado completamente destruída. E de facto na prática não ficou. Na prática não ficou. É verdade, ficaram a ganhar menos, mas têm dinheiro suficiente para tudo à mesma do que precisam. Não há razão para ter que ficar todo revoltado com isso. E é natural haver estes altos e baixos. E ainda bem que houve a crise, porque a crise só está a trazer ao de cima os negócios não íntegros, que nunca mais vão voltar a existir. Isto tinha que acontecer para que a economia se tornasse mais íntegra. Não havia outra hipótese. Se a economia estava a ser construída com base em falsidade e falta de integridade, em desonestidade, obviamente, assim que esses fossem apanhados, a economia iria abaixo. Porquê? Porque todo o dinheiro que estava a existir vinha de uma base falsa. Logo essa fonte falsa, se é destruída para ser substituída por uma verdadeira, quando ela é destruída há uma crise, há menos, mas depois volta a haver mais outra vez. É uma fase apenas, não é nada de especial. É como a peste negra, é como, sei lá, quando os romanos andavam aí a cortar cabeças a toda a gente. É só uma fase. Então não se pode dar muita importância ao mundo. Deve-se respeitar o mundo, isso é uma coisa. Agora andar demasiado preocupado com o mundo, não. O mundo desenrasca-se bem sem nós. Seu animalzinho. Não precisa. No fundo, no seguimento do que estás a dizer, a crise até pode ser uma oportunidade para as pessoas se tornarem mais responsáveis, senhoras do seu destino, tipo, criarem o seu próprio negócio, em vez de ficarem dependentes do Estado, à espera que o Estado, que é exterior a elas, venha resolver os seus próprios problemas, ganharem mais independência. E no fundo, ao dizer isto, ocorre-me aquela noção também que tu tanto transmitiste no Cool Vibes, de que a vida de uma pessoa está nas suas mãos. Sim, não está nas mãos do destino, nem da sorte, nem da sociedade, nem do Estado. Uma pessoa pode fazer muito pela sua vida com o seu próprio esforço, com a sua própria energia, não é? É completamente isso. E até outra coisa. Há outra questão que é invisível aqui, que é, há muitas pessoas que perdem dinheiro no trabalho que têm, no emprego que têm, ou perdem o próprio emprego, não só diretamente por causa da crise, mas por causa do tipo de pessoa que são. Elas não se apercebem que são arrogantes, que são revoltadas, por seguirem o ego, saem sempre prejudicadas em todas as áreas, não é só a amorosa. Lá porque tens agora um trabalho, o ego pode fazer, a qualquer momento percas o trabalho e o dinheiro. Logo. Portanto, cada um terá a sua causa para ter perdido o emprego, o trabalho ou o dinheiro. Mas a solução é a mesma para todos, é evoluir espiritualmente. Evoluir espiritualmente porque, quer dizer, há crise, mas tipo, as ruas estão iguais, há pessoas a trabalhar à mesma, a ganhar dinheiro à mesma. Pior que esta crise foi nos anos 20 nos Estados Unidos, a Grande Depressão, e mesmo nessa havia pessoas com trabalho, porque se ninguém tivesse trabalho toda a gente tinha morrido nessa altura. Os desesperados, os fracos de espírito,
é que se matavam, é que não sei o quê e tal. Mas isso é o fraco. Isso é o egocêntrico. O egocêntrico abraça só o negativo, exagera tudo de forma negativa para se sentir mais vivo, para ter razão, para ganhar e tal, para se achar o maior porque eu tive razão, aconteceu aquela catástrofe. Chega a este nível ridículo. O ego, para ter razão, prefere que acerte uma previsão de que vão morrer 3.000 pessoas do que falhe nessa previsão. É ridículo. Mas as pessoas seguem isto. E seguem isto como? Vê o telejornal todos os dias. Alimentam-se da miséria dos outros, dos problemas dos outros através do telejornal. Não são elas, não é as pessoas, é o ego das pessoas. É importante fazer essa distinção. É o ego que puxa isso, que faz a pessoa ir nessa direção. E a pessoa, consciência, tem que estar consciente disso e parar antes de fazer. Porque a crise em si não é fonte nenhuma de nada. Há menos dinheiro, pode ter só isso. E cada um tem que lidar com a crise conforme ela o afeta pessoalmente, diretamente, na realidade, na prática. Não é ficar todo revoltado porque estou a ganhar menos 25 euros. Fosga-se. 25 euros não são nada. Se, na prática, na realidade, a pessoa não ficou com a vida destruída por causa da crise, se a pessoa não ficou com menos dinheiro ao ponto de sair mesmo prejudicada, do género, não pode pagar mais a casa, não tem dinheiro para comer, se não for essas situações, não tem razão absolutamente nenhuma para estar chateadinha. Isso é o ego adora essas emoções. Para o ego, qualquer coisinha que aconteça, seja perdi uma meia, seja fiquei a ganhar menos 100 euros, é razão para sentir a mesma emoção negativa. É ridículo. Perder uma meia e perder menos 100 euros, eu pessoalmente acho que menos 100 euros é um bocado mais chato do que perder uma meia. A não ser que só tenhas um par de meias, não é? Mas pronto, isto agora é um bocado... depende da pessoa e da situação em si, mas... é este ridículo. As mesmas pessoas que ficam todas chateadinhas porque agora estou a ganhar menos 200 euros, quando é normal para todos, toda a gente está na mesma situação, a crise é para todos. Elas chateiam-se assim também quando o jantar é servido 10 minutos mais tarde, quando estão na fila do banco mais meia hora, quando perdem uma meia, quando demoram a ser atendidas em algum balcão. Sim, quando alguém lhes disse bom dia. Quer dizer, é o ego que pega em todas as oportunidades da vida para sentir aquela emoção negativa. Quando a pessoa transcende o ego, começa a pegar em todas as oportunidades da vida, todas as situações da vida, todas as oportunidades da vida para sentir algo positivo. Só que primeiro tem que virar as costas ao ego, tem que preferir uma emoção mais positiva e agradável, uma coisa mais positiva e agradável. A minha sugestão é nem sequer ligar à crise. O que tiver que ir, vai cair à mesma. Portanto, a partir do momento que a pessoa é íntegra, não tem nada a temer. Não tem nada a temer porque a realidade vai trazer tudo o que ela precisa. É só isso que é necessário. Claro que os egocêntricos, isto para eles vale zero. Porquê? Porque eles não são íntegros, nunca experienciaram isto a acontecer. Logo, isto é um bocado palha para eles. Mas quando tu és íntegro, seja qual for as tuas condições e circunstâncias de vida, a realidade vai-te sempre trazer o que tu realmente precisas. Podes ter muito pouco, mas tens sempre o mínimo necessário. Sempre. Das formas mais inesperadas, que não dá para explicar logicamente. Tu vais sempre ter. Sempre. Não dá hipótese. Não dá hipótese. O egocêntrico está sempre desesperado porque ele sabe inconscientemente que não vai ter essa ajuda espontânea. Porque está a ser egocêntrico, está fechado, está de costas. Está só virado para ele. E é um bocado assim que funciona. A crise é apenas uma oportunidade para o pessoal acordar e evoluir. E quem estiver pior com a crise, maior é o sinal de que tem que evoluir mesmo. Porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de nível de consciência. O dinheiro surge depois naturalmente conforme o nível de consciência que a pessoa tiver. E surge uma quantidade, quando é íntegro, surge uma quantidade normal que é o mínimo necessário. E não a riqueza e não sei o quê. E são fantasias do ego. A crise é mais uma oportunidade para o ego se masturbar. É a masturbação do ego. Eu estou a falar da conversa e da emocionalidade à volta da crise. Não estou a falar da crise em si. Não estou a falar do ao menos dinheiro. Ao menos dinheiro é um facto. Agora, a falar incessantemente sobre isso e sentir-se muito mal e muito e a emoção negativa disso, e alimentar essa emoção e alimentar esses pensamentos e procurar conversar sobre isso. Isso é o ego. Isso vale zero. Isso não é a solução. Isso vale zero. Não tem interesse nenhum para nada. Agora, se a pessoa de facto foi diretamente afetada, perdeu mesmo o emprego,
perdeu mesmo o trabalho, perdeu mesmo dinheiro e precisava, e agora tem mesmo dinheiro a menos e está mesmo com dificuldades para comer, porque isso, a gente tem dinheiro é para comer, o resto são confortos. A partir da comida, o resto, a roupa é conforto, a casa é conforto. Estou a ir um bocado ao extremo, mas é essa a realidade. A pessoa, pronto, aí tem que evoluir espiritualmente, aí sim, de facto, está a ser mesmo afetado. Agora os outros, pá, o ordenado está mais ou menos na mesma, ou está mesmo na mesma, porque há pessoas que não são, nem toda a gente foi afetado com isso. Pá, é desnecessário, estão só a torturar eles próprios, para nada, por nada. É que foi como a gripe A. A gripe A e agora, o caraça, é o fim do mundo. Passado 2, 3 meses já ninguém ligava a isso. Já ninguém ligava a isso, era uma nova conversa negativa. E agora é a crise. E depois da crise vai ser outra, e depois outra. É super previsível. O ego é super previsível. Só consegue ter um número limitado de programações e de atitudes. E é desnecessário. A emoção negativa que vem da crise vem só porque a pessoa quer. Só porque a pessoa ainda não se quer sentir bem. Ainda não está satisfeita. Ainda não experienciou o suficientemente as negativas. Ainda quer experienciar aquilo. Seja o que for o que acontecer, aconteça o que acontecer, tu só sentes aquilo que tu queres. Só pensas aquilo que tu queres. Agora, se deixas em piloto automático, claro que o ego esfrega as mãos e bora lá sabotar a vida profissional, bora lá sabotar a vida amorosa, bora sabotar a vida social, bora sabotar a saúde. Sim, porque o ego é que acaba por nos pôr doentes. Porque as emoções negativas são tantas que o corpo acaba por se atrofiar todo. Está sempre com químicos desagradáveis e tóxicos. Claro que acaba por ficar doente e ter cancros e essas coisas. É tudo uma questão de inconsciência. A verdade é que ainda estamos numa fase muito primitiva. Nós somos muito primitivos. O ser humano é muito primitivo ainda. Tem uma máscara muito grande e espessa. E parece que não é. Mas é muito primitivo. É assustador. Quer dizer, quando acordares pela primeira vez e olhares à tua volta, tu vais ficar mesmo muito assustado. Primeiro vais ficar com medo. Tu começas a ver o que é que realmente pode acontecer a qualquer momento. Sentes um medo. Depois começas a sentir apenas que é uma seca. Ou algo semelhante a aborrecimento. Isto é um bocado vida animal. Depois acaba por ser uma comédia. Um bocado triste e meio comédia. Começas-te a rir. Porque a maior parte dos problemas é tudo desnecessário. E o sofrimento também é desnecessário. Só acontece porque algo está a ser resistido, algo não está a ser aceito. E o ego salta logo a tentar dar a sua opinião e devia ser diferente. E essa coisa, isso é que puxa as emoções negativas todas. Começa muito por aí. E pronto, é isto. Eu espero ter explicado tudo bem. Se houver alguma dúvida, manda-me um comentário no blog. Obrigado por teres feito esta entrevista. É sempre fazer isto e estar a... Portanto, eu estava-me aqui a despedir, mas o ego do Rui decidiu sabotar-me. Decidiu sabotar-me aqui a despedida, mas não faz mal. Não tem importância nenhuma. Mais uma vez, se tivesse alguma dúvida, envie uma pergunta. Preferência para o blog, um comentário no blog. É mais prático para mim neste momento. Porque e-mails, eu já perdi o controle sobre os e-mails, são demasiados. E quero agradecer ao Rui. Obrigado, Rui, por teres feito esta entrevista. Eu é que agradeço. É sempre agradável e é divertido fazer isto. Para mim é divertido fazer isto. Eu prefiro fazer estas coisas para o Cool Vibes quando são solicitadas. Quando há alguém que diretamente me pede: Pedro, faz um áudio sobre este tema, ou Pedro, bora fazer esta entrevista, ou Pedro, faz uma palestra na minha casa. Isso é como eu prefiro mais, porque aí estou a ser solicitado e sinto que flui mais naturalmente. Não é uma coisa que eu, agora apetece-me falar sobre conhecer mulheres em casas de banho públicas e lá vou fazer um post sobre conhecer mulheres em casas de banho públicas e depois há de interessar alguém ou não, mas quer dizer, não está a ser diretamente solicitado. Pode ser que não esteja a ajudar ninguém diretamente. E assim não. Assim acho que tem mais valor. Para mim, pessoalmente, como estou aqui a partilhar conhecimento, prefiro fazer solicitação. Por isso, se tu estás a ouvir este áudio, tens alguma solicitação a fazer, um tema que gostarias que eu falasse no áudio,
tema tenha diretamente a ver com os temas do Cool Vibes, não é? Portanto, evolução espiritual, vida amorosa, vida social, emoções, lidar com as emoções e com os pensamentos, essas coisas. Portanto, estás à vontade, manda-me para o blog a tua sugestão, a tua solicitação, e eu, se não forem muitas, portanto, é que vou acabar de fazer todas. Se forem muitas, terás que esperar mais algum tempo, mas se de facto for relevante ou não for parecido ou igual a outras solicitações, farei a tua. Outra coisa, agora tenho em mente uns áudios para fazer novos. Um deles sobre o homem em geral, portanto um áudio sobre o homem em geral para mulheres, um áudio para mulheres, que se vai chamar Como Compreender os Homens, para ajudar as mulheres a lidar com os homens. E outro que vai se chamar O que Querem as Mulheres, é para homens, sobre as mulheres no geral. Eu vou abordar estas questões novamente do Facebook e das mulheres nas discotecas e as mulheres na vida social e as mulheres no geral, no nível de consciência, e o que é que certas atitudes, comportamentos, decisões querem dizer ou significam. E tenho um outro em mente, mas esse ainda não tenho a certeza se vou fazer ou não. Ainda não tenho bem a certeza do nome também, mas o tema é vida social / vida noturna. É um pouco ajudar o pessoal a ter uma vida social e uma participação em festas mais agradável e alegre e divertida, com coisas engraçadas a acontecer. E por já é tudo. Obrigado. Estás a ouvir este áudio, mais uma vez obrigado, Rui. Isto foi muito agradável e isto é o começo de um grande dia, final de dia e de noite. Vamos curtir aí. Portanto, obrigado por estás a ouvir este áudio. Até à próxima.